Oi, gente, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós vamos falar de um livro que está disponível no Kindle Unlimited. E, bem, é o que eu mais tenho lido, por questões óbvias, porque é muito mais prático, e também porque, como eu sou assinante, eu tenho que dar utilidade ao que eu tô pagando. Então, eu tenho lido bastante aqui no meu Precioso. Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu dei 3 estrelas. Sim, não foi um que eu amei, mas eu também gostei, não desgostei, e a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Primeiro nós vamos falar sobre a capa e o título, óbvio, que eu ainda não falei. É Os Mortos Herdarão a Terra, da Thaís Messora. A capa, vou colocar aqui também para ficar mais bonitinho, né, e vocês conseguirem ver. Ela é bem bonitinha, é um terror de época. Inclusive foi isso que me fez querer ler no momento. É um conto, então a gente já tem que ter em mente que é uma história, é uma história curtinha, né? Por ser um conto já diz que é algo mais compacto. E eu tô gostando muito de ler contos entre uma leitura de livro grande e outra. Eu falei isso no vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui no card, lá do Alcateia, da Jéssica, que eu tenho usado esses livros curtos, esses contos, como estratégia para não abandonar livros. Eu faço isso há muitos anos, desde os livros físicos, e agora que eu tenho um Kindle maravilhoso, eu faço muito mais por causa da diversidade, né, que nós temos, da amplitude também do aplicativo. Mas, como eu falo, né, como eu falei do outro vídeo, eu uso como estratégia. Então eu pego esses contos e histórias curtas e coloco entre leituras longas, de séries, de sagas, de duologias, de trilogias, quando as histórias têm mais de um livro sobre a mesma história, sabe? Só muda o personagem principal. Então, para eu não desistir, até porque às vezes a gente simplesmente tá cansado só, sabe? Não é que a gente não goste. Aí eu introduzo essas leituras curtas. Pra mim, serve muito fazer assim. E eu terminei mais um livro da trilogia das Mulheres do Brasil, que eu tô lendo, né, que é a minha leitura de dezembro. E antes de começar o terceiro e último livro, eu escolhi esse terror histórico. Primeiro porque eu adoro históricos, eu adoro terror histórico, romance de época, romance histórico. Eu adoro essas coisas. Inclusive, nós temos uma playlist sobre história do Brasil, que eu também vou deixar aqui, que são vídeos curtinhos que falam sobre a realidade, né? Eu até coloco as referências aqui no box. Todos os livros têm as referências dos livros que eu usei para fazer os vídeos. Então, assim, história é algo que eu gosto muito, geografia eu gosto muito. E caso você não saiba, eu sou turismóloga e a guia de turismo por profissão, então acho que tá em mim. Mas voltando aqui pro livro que a gente leu e a gente vai conversar hoje, é sobre Os Monstros Herdarão a Terra, da Thaís Messora. Eu dei 3 estrelas, eu até anotei aqui no papelzinho, para não esquecer por que eu não dei 4 ou 5 estrelas. Bem, primeiro, um terror histórico que se passa no Rio de Janeiro. Como eu disse para vocês, eu sou guia de turismo aqui no Rio de Janeiro, agente de viagens, turismóloga, então eu tenho um desejo, assim, sabe, de ver muitas coisas, eu gosto dessas coisas históricas, entende? Então eu quero ver e eu quero visualizar na minha cabeça, porque quando eu leio, eu visualizo a história, entendeu? E eu quero visualizar cada parte do negócio. Tudo bem que na capa já diz que vai ser sobre uma casa, né? Quando a gente abre a capa, tu já vê que é uma casa e tem uma bonequinha entrando na casa. Então ali a gente já cria o cenário. Porém, como na descrição tá que se passa no Rio de Janeiro, eu esperava ver mais elementos do Rio de Janeiro. Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento, entendeu? Ela menciona a Avenida Central, que é a atual Rio Branco. Isso acontece de fato, ela menciona bonitinho lá. E eu acho que essa autora, não me engano, mas eu acho que ela é historiadora também. Então, ela menciona, mas eu não consegui visualizar, entendeu? E eu achei que também faltou um desenvolvimento na parte... Deixa eu até ver aqui. Faltou um desenvolvimento na relação dela com a avó. Porque ela cita a avó a todo minuto, a personagem principal cita a avó a todo instante, mas em nenhum momento há uma lembrança dela com a avó, entendeu? Algo que a gente pudesse visualizar, sabe, a relação. Ela só menciona e você fica, tá, mas por quê?
entendeu? Tu fica curioso. Eu acho que esse livro tem um potencial gigantesco para se tornar uma história longa, porque ela deixa muitas margens ali, deixa muitas coisas em branco que você pensa, carambolas, e agora, né? Conta, mulher, eu quero saber. A escrita dela é muito fluida, eu gostei bastante. Mas eu acho que faltou esses dois elementos. Eu também gostaria mais de saber sobre a chantagem feita do Sérgio. Eu gostaria de saber. Mas são essas as minhas três, acho que eu citei três, né? Três opiniões, assim, três críticas que me fez dar 3 estrelas. Mas em compensação, em paralelo, foi uma leitura gostosa, eu gostei bastante. Bem, como acontece? A protagonista, ela tem uma avó que era meio bruxa, né? Uma avó médium, que já atuava, né, nesse setor. E ela gostaria também de seguir os passos da avó, então ela entra em contato com um médium famoso da cidade e ele aceita a protagonista para ser sua assistente, né? Então, o médium, que é o Inácio, ele leva a assistente, a nossa protagonista, para limpar uma casa amaldiçoada. A protagonista, então, para investigar porque essa casa é amaldiçoada. E essa casa é habitada por pessoas poderosas, inclusive, que ajudaram na reforma, no bota... Ali, na verdade, ela fala no bota abaixo, mas ela não menciona o bota abaixo. Eu que viajei aqui na maionese. Mas ela fala sobre a queda dos cortiços. E caso você não saiba, meu leitor, nós temos um vídeo aqui da história do Brasil falando sobre o bota abaixo. E se a gente não tiver, eu faço, mas se eu não me engano, eu botei ano passado, quando eu ainda fazia vídeo sobre a história do Brasil. Então, a queda dos cortiços, e aí envolve a história, por que a casa mal assombrada tem a ver com a queda dos cortiços, com a reforma na Avenida Central. É muito legal, muito legal. Eu só acho mesmo que faltou um pouco de desenvolvimento nessas partes já citadas, mas vale muito a pena a leitura. E é aquilo que eu sempre falo, nós temos que ler para tirar nossas próprias conclusões, não é mesmo? Eu gostaria muito de saber se vocês ficaram curiosos e vão querer ler esse livro, ou se vocês já leram, ou se tem uma outra obra nesse mesmo esquema, ou totalmente diferente. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler. E eu aconselho sim a ler, eu acho que a gente tem que tirar nossas próprias conclusões. Quando você ler, você aí que está me ouvindo, você que está me vendo, você me conta se as minhas observações têm sentido ou não, tá? Talvez para você não tenha sentido, para você simplesmente não é importante essas críticas que eu fiz, né? Mas todo respeito aqui à autora, porque ela é muito talentosa. Inclusive, o livro tem muito potencial para sair do conto e virar um romance. Não um romance sentimental, mas um romance de narração escrita, sabe? Um beijo!